Muito bem, continuando o estudo da lição número 11, a parte de quarta-feira fala sobre Amã e Satanás. Esther enfrentou Amã e enfrentou também Satanás. Como diz o ditado, quando o diabo não vem, manda o seu secretário. É o que aconteceu no tempo da rainha Esther. Amã, o primeiro-ministro do rei da Pérsia, ou do reino da Pérsia, ele era muito honrado. Se tornou uma pessoa assim, benquista do rei Assuero. Então, ele assim recebeu uma honra grandiosa. Todo mundo, onde ele passava, tinha que assim se agachar ou se prostrar, assim produzindo uma reverência a Amã. Só que quando Amã passava na porta do palácio, Mardoqueu não se inclinava para ele. E o Amã ficou furioso por causa disso. Então os amigos de Mardoqueu disseram para ele: você está desobedecendo o rei? O rei disse que todo mundo tem que reverenciar Amã. Então Mardoqueu dizia: eu sou judeu, eu só me inclino para o Deus do céu. Foram falar para Amã e disseram: olha, o Mardoqueu disse que não se ajoelha para você, porque ele é judeu e como judeu ele só adora o Deus do céu. Foi então que o Amã resolveu destruir o povo de Mardoqueu, o povo judeu. E ele então buscou o poder, como Lúcifer buscou o poder também. Lúcifer caiu e Amã também caiu, mas para isso foi preciso uma luta. Hoje nós estamos no grande conflito. E Apocalipse diz que no final dos tempos o diabo vai se irar demais contra o povo de Deus e vai então procurar destruí-lo. É uma semelhança. Para isso estudamos a história de Esther, porque encontramos em Amã uma semelhança de Lúcifer, do dragão, que vai perseguir os filhos de Deus. A pergunta número 4 diz assim: como o decreto para matar os judeus no tempo de Esther tem paralelo com a perseguição que o povo remanescente vai sofrer no tempo do fim? Como Amã fez, o diabo vai fazer também no tempo do fim, usando um poder eclesiástico para destruir os filhos de Deus. Então vamos para a pergunta, tá? Como o decreto de Amã, porque Amã foi ao rei e disse: rei, olha, tem um povo aí que é estranho, tem leis estranhas, é bom que esse povo nem fique aqui, vamos matar todo mundo. O rei disse: então está na sua mão. Vamos ler o texto, Esther capítulo 3, de 1 a 14, diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã e o exaltou, e pôs assim o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam na porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Servos do rei faziam isso por imposição do rei. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Mardoqueu era tio de Esther. Então os servos do rei que estavam à porta disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandado do rei? E então sucedeu que, dizendo sempre isso eles para Amã, para Mardoqueu, um dia disseram para Amã, fizeram saber as palavras de Mardoqueu e disseram que Mardoqueu não se porque era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumpre as leis do rei. Por isso não convém deixá-los viver ou deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei no tesouro do rei 10.000 talentos para aqueles que fizerem essa tarefa. Então chamaram os escrivães do rei, e conforme tudo quanto Amã mandou, se inscreveu aos príncipes do rei, e aos governadores, e aos líderes de cada povo, em nome do rei Assuero, se inscreveu. E com o anel do rei foi selado esse decreto, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até o mais velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que se saqueassem os seus bens. Uma cópia da lei que determinou esse decreto foi enviada para todos os povos, para que todos estivessem preparados naquele dia de exterminar todos os judeus. Então, essa foi a primeira parte. Esther não sabia disso ainda, Mardoqueu também não sabia disso. Quando o decreto chegou, é que eles souberam então que Amã havia feito essa conspiração. Olha a semelhança em Apocalipse 12, de 14 a 17. E foram dadas à mulher 2 asas grandes de águia, para que voasse para o deserto, para o lugar onde ela foi sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar a mulher. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher,
e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 13, verso 15, e foi-lhe concedido que desse espírito, vida, à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então nós temos 3 textos que falam sobre perseguição. Primeiro texto, perseguição de Amã contra os judeus no tempo da rainha Esther. Segundo texto, o texto da mulher sendo perseguida nos 1260 anos, que a igreja romana perseguiu os cristãos, principalmente por causa da reforma e porque eles não combinavam e não aceitavam as doutrinas papais. E o terceiro texto fala sobre a besta da terra, o dragão e a besta do mar. A besta da terra, com 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. E essa besta da terra deu autoridade, deu espírito à imagem da besta, para que essa imagem da besta ela falasse, para que ela tivesse vida. E então foi imposto um tipo de adoração. Nos 3 textos, e no livro de Esther, em Apocalipse 14, 12 e Apocalipse 13, nós vemos que o tema central é adoração. O diabo quer adoração. Ele vai usar esse pretexto através de poderes dessa terra. Usou Amã, que era um poderoso, usou no passado a igreja romana e vai usar no futuro de novo os poderes políticos e religiosos para impor uma adoração forçada. Atrás de todos esses elementos está a figura do diabo, procurando adoração. Então a pergunta é, como o decreto para matar os judeus no tempo de Esther tem paralelo com a perseguição que o povo remanescente vai sofrer? A resposta é, como Amã quis destruir o povo de Deus, Satanás odeia o remanescente e fará de tudo para destruir esse remanescente, mas Deus os protegerá sempre, como aconteceu no tempo de Esther. Como Mardoqueu, ele foi resistente e não quis se curvar diante de Amã. Deus também tem pessoas fiéis no tempo do fim, que guardam os mandamentos e que não vão se dobrar diante de nenhuma imposição. Para esses, Deus então está prometendo ali a sua proteção gloriosa. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, página 629, o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram até falta de recursos e alimentos, não serão abandonados a perecer. E nesse texto em seguida, Ellen White fala, se for possível, Deus fará uma mesa de banquete no deserto para ajudar os seus filhos, ou mandará comida, como fez com Elias, os corvos alimentando Elias. Deus nos abençoe. Possamos ter confiança nesse Deus que controla todas as coisas. O desfecho da história de Esther e Amã foi espetacular. Vamos ver isso amanhã. Deus nos abençoe. Você tenha uma ótima quarta-feira. Deus esteja com você.